Paz do Senhor, paz do Senhor. Deus abençoe você. Vamos entrando, amados irmãos, nesta live surpresa. Nós estamos aqui nesse dia, nessa segunda-feira. Quinta-feira não foi possível fazer a nossa live, porque eu estava viajando, mas hoje estou aqui para falar do tema voltado. Irmão Douglas, a paz do Senhor. Quanto tempo, né, irmão Douglas? Acabamos de ver quase, irmão Douglas. Deus abençoe a sua vida. Abençoe a vida da irmã Thalita também, no nome de Jesus. Então, amados, temos uma palavra hoje. Vamos esperar os irmãos aqui entrarem, compartilhando com os nossos amigos. Nós vamos falar hoje sobre um tema voltado. O tema voltado que era para ser na próxima semana e não foi possível fazer essa live na semana passada. E então eu estou entrando hoje bem rapidinho para comentarmos sobre sensibilidade. Sensibilidade foi o tema voltado. 100% voltaram no tema sensibilidade. Sensibilidade. Jéssica, Deus abençoe a sua vida. Seja muito, muito bem-vinda no nome do Senhor Jesus. O teu deserto vai chegar ao fim. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando da tua vida. Ah, como Deus é maravilhoso. Ele não te deixa só. Ele não te deixa sozinho. Aleluia. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque deixa Deus provar que Ele é contigo. Ele está cuidando de você. Ele é teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Não troque a comunhão com o Senhor, porque é um prazer de adorar o Senhor, né? No mundo tem as riquezas, tem as coisas, os pratos de lentilhas do inimigo, mas isso vai passar como uma fumaça, isso passa. Mas o amor de Deus permanece para sempre. Deus tem cuidado de você, Ele é fiel. Adorar o Senhor é o que nos sustenta de pé. Você não vai cair. O Senhor está segurando nas tuas mãos e diz: não temas, que eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. E o segredo é você louvar ao Senhor em meio às tentações, em meio às tribulações, em meio ao dia difícil, em meio ao dia mau. É louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluia, glória a Deus. O teu deserto vai chegar ao fim. Porque Ele te diz nesta noite, nesta tarde no Brasil, nesta noite aqui na Alemanha, glória a Deus, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Aleluia! E adorar o Senhor, amar ao Senhor, desejar a presença do Senhor é o que nos mantém de pé. Aleluia! Pode vir tribulação, tentação, o que vier, mas estamos adorando ao nome do Senhor Jesus. Irmã Neurimar Macedo, um abraço, paz do Senhor, minha linda. Que saudade, já estou com saudade. Estamos já com saudade dos irmãos. Hoje nós encontramos alguns irmãos já. Podemos dar um abraço, apertar as mãos, matar a saudade de alguns irmãos que vieram aqui. Mas estamos com saudade de todos. Quarta-feira vamos ver mais irmãos, sábado, domingo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema que foi votado na semana passada, sobre sensibilidade, 100%. Luciane, Deus abençoe a sua vida. Luciane ali do Recife, né? Boa viagem, Deus abençoe. Nossa sobrinha, Deus abençoe a sobrinha do meu esposo, a minha sobrinha também. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Então, o tema 100% voltado, todo mundo que votou semana passada, votou nesse tema. Sensibilidade. Sensibilidade.
Então, nós vamos falar rapidamente hoje, não vamos demorar muito. Eu pretendo entrar hoje online, amanhã também, amanhã na terça, quarta-feira também, a partir das 9h30. E aí, quinta, sexta e sábado já é imersão da vida mais leve, relacionamento mais leve, né? Esses 3 dias é da imersão que algumas mulheres já se inscreveram. Temos 80 mulheres que estão dizendo que vão participar dessa imersão. Eu ainda vou mandar o link do meu Instagram para elas entrarem no meu Instagram e participar dessa imersão, né? Então hoje nós vamos falar rapidamente sobre sensibilidade. Até que ponto sensibilidade é saudável, é negativa para a nossa vida. Thelma, Deus te abençoe. A Thelma é surda, ela só entende língua de sinais. Deus te abençoe, que saudade. Você aqui, muito bom. Agradeço a Deus por sua vida. Deus abençoe muito. Amém. Então, hoje o tema de hoje é sensibilidade. Então, a sensibilidade é a capacidade de sentir emoções, sentimentos. Isso é normal, né? Nós precisamos ser sensíveis. Nós somos humanos, nós temos a sensibilidade. Só que essa sensibilidade, ela tem níveis. Tem hipersensibilidade, sensibilidade, pouca sensibilidade ou nenhuma sensibilidade, que são aquelas pessoas insensíveis. Aquelas pessoas duras, né? Aquelas pessoas insensíveis, né? E a pessoa super sensível é aquela que chora, com tudo ela tá chorando. As pessoas que são hipersensíveis têm várias coisas positivas também, que elas são mais voltadas para o lado da arte. Da arte, né? Artísticas, porque ela tem essa sensibilidade de observar as coisas, a natureza, observar os movimentos e fazer suas artes, pinturas, né? São pessoas mais voltadas para a área da arte, né? Da música também. Toda a arte, toda forma de arte são pessoas com sensibilidade a mais, né? Que são voltadas para essa área. Só que também tem um lado negativo de ser uma pessoa hipersensível. Tem um lado negativo. Por quê? Porque a pessoa hipersensível, ela também fica ofendida com tudo. Facilmente ela se ofende, facilmente ela fica triste, facilmente chora, facilmente se magoa, ela se cobra muito, ela leva na realidade um peso com ela, porque quando a pessoa se cobra muito, a pessoa se magoa com tudo, com qualquer palavra que ouve, então ela sofre mais, né? Sofre mais a pessoa hipersensível. E ela se machuca muito. Agora, uma coisa também boa né? Isso de se machucar, de se magoar, não é bom não, né? Porque de sofrer não é bom. Mas uma coisa boa é que a pessoa sensível, ela tem empatia, ela consegue muitas vezes, nem todas as vezes, mas muitas vezes ela consegue também sentir o que o outro está sentindo, né? Ela consegue também, mas nem todo hipersensível tem empatia, nem todos. Então, o que é assim negativo para a vida do ser humano são os extremos. Todo extremo é negativo. Todo extremo é negativo. Tudo aquilo que é muito. Então a gente prega o equilíbrio. Mas quando é hipersensível ou sem nenhuma sensibilidade, a pessoa insensível ao outro, a pessoa insensível ao outro, ela fere o outro, né? Porque não se atina, não se liga, não tem atenção à sensibilidade do outro, a que faz o outro ficar triste, né? Então são aquelas pessoas sem sensibilidade nenhuma, que falam o que vem na cabeça, que faz o que quer, que não pensa se vai machucar o outro ou não. Então essas pessoas
insensíveis também são complicadas, né? As pessoas a pessoa sem sensibilidade nenhuma, insensível, né? Então ela não pensa no outro, ela fere, ela fala, ela faz alguma coisa, nem pensa se o outro vai se machucar ou não. E também o hipersensível é aquele que sofre com tudo que acontece, já vem pro coração e já sofre. Então os extremos são negativos, ou hipersensível ou insensível. Todo extremo é negativo. Todo extremo é negativo. As pessoas sensíveis são boas pro lado que eu já falei, elas têm tendência para arte, ela tem tendência para música, tem uma sensibilidade boa de ouvir a música, os tons, né? Mas todos nós temos que ter cuidado com os extremos. A gente não pode ser hipersensível ou insensível. A pessoa com pouca sensibilidade tem também os trabalhos que são essenciais para ela. Por exemplo, o cirurgião não pode ser sensível, muito sensível, senão não vai conseguir fazer uma cirurgia, porque vai ter que abrir, cortar o paciente, né? Então, são aquelas pessoas mais que dizem são mais frias, né? Que são mais frias, mas não é que ele não sente, não é que as pessoas não sentem, é porque o jeito da pessoa é para ser assim, não ser tão sensível, né? E existem profissões que é adequada para as pessoas que são mais sensíveis, como a psicologia, por exemplo, né? Que tem que ter uma grande empatia com outras pessoas. Na área do aconselhamento, tem que ter uma paciência, tem que ter empatia com o outro. E tem profissões que combinam com pessoas que não têm tanta sensibilidade assim. Que são os médicos, são outros trabalhos também, outras profissões que não precisa ter tanta sensibilidade com o outro, porque é adequado ali para sua profissão, né? Então, todos nós somos diferentes. Nenhum de nós não somos iguais, nós somos diferentes. Agora, o perigo é os extremos. Ser hipersensível ou insensível, não tem sensibilidade nenhuma com o outro. Então, os extremos é perigoso. Vamos fugir dos extremos. Eu não quero extremo para minha vida. Fuja também aí dos extremos. Deus abençoe o presbítero Adailton. Deus abençoe, Espaço Márcia. Rosilene, irmã Rosilene, Deus abençoe, saudade de vocês. A Luciane escreveu aqui, temos que ser equilibrados, é verdade, nós pregamos o equilíbrio, nós precisamos desse equilíbrio, né? A nossa luta, sermos equilibrados em todas as áreas da nossa vida. É o que nós queremos, é o nosso objetivo. Então, o hipersensível sofre muito. Contudo, sofre. O hipersensível. E o insensível só faz os outros sofrerem, né? O insensível não sofre, só faz os outros sofrerem. Então, não é bom nem ser hipersensível e nem insensível. Não é bom. Na verdade, não é bom. Espaço Márcia Roselma está dizendo, eu preciso ser equilibrada. É isso aí, irmã Roselma. É esse equilíbrio que nós, né, incentivamos a ter o equilíbrio emocional. Efésios 4:19 fala já de uma sensibilidade espiritual, né? Quando se perde essa sensibilidade espiritual. Efésios 4:19 diz assim, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, contendo com avidez toda a espécie de impureza, né? Então, quando o ser humano é insensível, espiritualmente sensível à voz de Deus, então perde toda a sensibilidade e vive uma vida depravada, ou seja, longe de Deus, não tem sensibilidade naquilo que machuca o coração de Deus.
O que é pecado? É machucar o coração de Deus. É entristecer o Espírito Santo. Tudo que a gente faz, porque o Espírito Santo ele é sensível. Ele é sensível. Então tudo que a gente faz que entristece a ele, né? Nós estamos sendo insensíveis. Nós não estamos pensando nele quando pecamos, quando agimos de forma de pecado, não estamos pensando nele. E ele é sensível porque ele tem ciúme de nós, né? Uma sensibilidade boa, porque ele não quer que a gente se misture com o pecado, porque ele quer viver em nós. E se a gente o entristecer e se sujar, ele não pode viver num coração sujo, porque ele não é sujo, né? Ele é puro, e aonde ele chega tem que ser um espaço puro e limpo, né? Então, mas estamos falando aqui do emocional, a pessoa hipersensível, né? Ou a pessoa insensível. As pessoas hipersensíveis, muitas delas são pessoas que foram vítimas de muito sofrimento, né? Foram vítimas de sofrimentos, já sofreram muito, mas as suas feridas não foram saradas. E quando a gente tem uma ferida aberta, a gente não pode nem tocar nela, que dói. Dói na ferida, né? Eu tava com uma ferida aqui que eu me queimei. Acho que não dá nem pra ver. Tava com uma ferida aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. Aqui no dedo. Acho que não dá nem pra ver. E tava uma bolha. Eu me queimei, ficou uma bolha com líquido. E dói. Dói muito, que eu não podia nem tocar. Dói muito. Então, as pessoas hipersensíveis, elas são assim. Elas estão com a ferida aberta e ninguém pode nem tocar na ferida. Ou seja, qualquer coisa já machuca. E por que machuca? Porque a ferida já está aberta. Então, elas têm uma sensibilidade mais aflorada, sente mais. São aquelas pessoas que fazem uma tempestade no copo de água, né? E é perigoso isso, porque nós temos um exemplo de uma pessoa que eu considero ser uma pessoa hipersensível. Na Bíblia, na palavra de Deus, eu considero Jonas. E um exemplo disso, Ben-Hur Oliveira, acho que é Denis. Denis, Deus abençoe a sua vida, se for Denis aí do Recife. Ou se não for, também Deus abençoe a sua vida, Ben-Hur. Deus abençoe no nome de Jesus. A Luciane está dizendo que conhece a pessoa assim, que cria as coisas onde não existe. Isso mesmo. Isso mesmo. Cria aonde não existe. Então, porque a pessoa é hipersensível, o perigo de ser hipersensível, o perigo é que o hipersensível não consegue obedecer à voz de Deus. O hipersensível não consegue obedecer à voz de Deus, porque o hipersensível é guiado pela sua sensibilidade, é guiado pelas suas emoções. Então, como é que a pessoa guiada pelas suas emoções vai ouvir a voz de Deus, vai obedecer a Deus, vai cumprir o propósito que Deus tem na vida dela? Não tem como, porque ela é hipersensível, ela vive aquele seu sentimento, ela vive as suas emoções, o que está sentindo no momento. A pessoa está ferida, né? E vive aquilo, está ali envolvida na sua dor, na sua sensibilidade. Jonas, eu considero Jonas. E uma coisa que a gente vê em Jonas é que ele agiu guiado pelas suas emoções. Ele não agiu no que Deus falou para ele, no que Deus queria que ele fizesse. Jonas 1 e 2 fala, né? Deus fala para ele: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque seu pecado subiu à minha presença. Então era uma mensagem que ele deveria pregar
contra a cidade de Nínive, que Deus iria destruir aquela cidade. Isso está em Jonas 1, verso 2. Aí no verso 3 fala que Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha, Deus manda Jonas fazer algo e Jonas ouve o que Deus quer e ele sai da presença do Senhor, ele foge da presença do Senhor, ele vai para outro caminho. E depois ele explica o porquê que ele fugiu. Depois ele vai explicar o porquê que ele fugiu, que é aí que eu percebo que a sensibilidade dele, né, estava em alta, ele estava hipersensível por esse motivo, né? E aí a palavra de Deus diz, né, está aqui escrito em Jonas 3. Vou ler aqui pra gente, pra vocês, Jonas 3, do verso 5, começando do verso 5, eu vou ler aqui, que diz assim, Jonas 3, verso 5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Desde o maior até o menor. Quando Jonas voltou, né? Porque Jonas fugiu para Tarsis. A Thelma tá falando, não estou entendendo quase nada. Precisamos usar um intérprete de Libras. Desculpa, Thelma, porque eu não consigo falar e fazer Libras aqui na live. Desculpa. Mas eu estou falando do tema de sensibilidade. Estou falando, dando um exemplo de Jonas da Bíblia. Tá entendendo? Quem é muito sensível, hipersensível, não consegue cumprir os propósitos de Deus. Só cumpre o seu próprio propósito. Entendeu? Então, aqui, né? Deixa eu ver. Jonas fugiu da presença do Senhor por causa da sua sensibilidade. Ele foi para Tarsis e os irmãos já conhecem o que aconteceu, aquela tempestade no mar, e ele mandou que jogasse ele nas águas, e a tempestade parou, e Deus, pela sua misericórdia, mandou um grande peixe e o engoliu. E ele ali no peixe, né, na barriga do peixe, ele se arrependeu e ele orou ao Senhor, fez uma oração belíssima de arrependimento ao Senhor. Está em Jonas 2, que diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvisses a minha voz, porque tu me lançaste do profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Águas me cercaram até a alma. Olha, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o profundamento dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma e me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então ele se arrependeu, Jonas se arrependeu, e Deus ouviu e pediu para o peixe, ordenou o peixe, grande peixe, né, vomitar Jonas na praia. Ele estava arrependido. E isso é algo, né, que eu, até na minha oração particular, eu falo com Deus. E eu digo, Deus, mente na dor, ou por causa da dor. Eu não quero isso para minha vida. Né? Jonas quis obedecer ali porque ele estava
no ventre, estava ali na barriga do peixe. E é algo que nós temos que ter cuidado na nossa vida, né? Não é obedecer ao Senhor por causa da dor, por causa do sofrimento. E até tem algumas pessoas que querem seguir ao Senhor porque não querem ir para o inferno. Então são regidos pela dor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente chegue até a Ele por amor. Por amor. Tem pessoas que só choram na presença de Deus se estiver passando por momento de dor. Só se quebranta na presença de Deus se estiver passando pela dor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você, que nós possamos chorar na presença dele sem estar passando por problema algum. Por um problema grave nenhum. Mas só por amor a ele. Só em ter esse amor ao Senhor. Né? Se entregar ao Senhor verdadeiramente, não por causa da dor. E Jonas ali, por causa da dor, ele se arrependeu. Jonas se arrependeu por causa da dor. Mas como é bom a gente se arrepender, a gente abrir o coração, a gente quebrantar o nosso coração por amor ao Senhor, não por causa da dor. Na dor, nós temos também que abrir o nosso coração e se entregar ao Senhor. Mas é bom por amor. Porque se a gente ter esse coração quebrantado para o Senhor, muitas dores vão ser evitadas na nossa vida. Muitas dores o Senhor vai nos poupar de passar por elas. Porque Deus vai entender que nós já o amamos sem precisar passar pela dor da provação para fazer a vontade dele. E Jonas teve que passar pela dor de estar ali na barriga do grande peixe para reconhecer que Deus é Deus. Para reconhecer que Deus ele é poderoso e que nós temos que fazer a sua vontade, a sua preciosa vontade. Então eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu quero te obedecer na alegria, né? Na alegria e na tristeza. Mas quando a gente aprende isso, tem dores que vai ser evitadas na nossa vida. Não é que nós não vamos passar por dores, vamos passar. Mas tem dor que vai ser evitada. Porque o povo de Israel tinha que passar por um caminho, né, pelo deserto, ali o caminho no deserto até Canaã, de 40 dias. Mas porque eles não entenderam a grandeza do Senhor, eles passaram 40 anos, eles tiveram que sofrer muitas coisas. Passar 40 anos ali dando volta no deserto. Então tem coisas na nossa vida que se nosso coração for aberto para o Senhor, for sensível espiritualmente à voz de Deus, tem coisas que não precisamos passar. Se nós entendermos, formos sensíveis, se nosso ouvido for sensível à voz do nosso Criador. E Jonas não foi sensível à voz do Criador, não foi sensível à voz de Deus. Ele foi sensível às suas emoções, ao que ele achou. Ele foi sensível a ele mesmo, mas não foi sensível a Deus. Então ele teve que passar por esse sofrimento, por essa dor de estar ali na barriga do grande peixe. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso quando eu me arrependo, quando você se arrepende. Ele é fiel e ele é o Deus de grande misericórdia. Jonas se arrependeu. Jonas pregou para a cidade de Nínive. Jonas falou que Deus tinha mandado ele falar. E as pessoas de Nínive se arrependeram. Se arrependeram porque Jonas veio com uma palavra forte, dizendo, olha, Deus vai a essa cidade, não dou 40 dias, ainda 40 dias essa cidade vai ser destruída. E as pessoas se arrependeram, proclamaram um jejum, se vestiram de veste de pano de saco, como se estivesse de luto. Ficaram entristecidas, arrependidas, porque a palavra também, essa palavra chegou ao rei de Nínive.
Ele se levantou do trono, olha, tirou as suas vestes e cobriu-se também de pano de saco. Toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade se arrependeu e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e de seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Eles fizeram até os animais fazer jejum. Até os animais fizeram jejum. Nem coma, nem beba água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Até os animais se cobriram, os animais de pano de saco. Olha que arrependimento, né? Não só as pessoas fizeram jejum, eles botaram os animais para jejuar e se vestir de pano de saco. E clamarão fortemente a Deus, né? Isso está em Jonas 3, Jonas capítulo 3. Clamarão fortemente, não é só um clamor não, é fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus é lindo, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade. Aí, por causa disso, olha o hipersensível do Jonas. Por causa disso, Jonas ficou profundamente descontente. Essa palavra profundamente, né? Não é só Jonas ficou descontente, Jonas não gostou, não. Jonas ficou muito descontente, profundamente descontente. A hipersensibilidade de Jonas estava em alta. E isso o enfureceu. Ele ficou enfurecido porque Deus se arrependeu de ter feito, de fazer o mal àquela cidade. E aí Jonas fala o motivo porque ele fugiu para Tarsis. Olha o motivo que ele fugiu para Tarsis. Está em Jonas 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse, né? Jonas orou e falou assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tire minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Olha, gente, pelo amor de Deus. Esse é um exemplo de hipersensibilidade. Só porque ele falou aquela palavra que Deus mandou e ele disse, eu fugi para Tarsis porque eu já sabia que tu és, ele conhecia Deus. Tu és misericordioso, se arrepende do mal. E eu ia falar a palavra de destruição para Nínive. E se eles se arrependessem, tu também iria se arrepender. Porque tu és muito misericordioso. E aí ele ficou bravo porque a palavra que ele disse que a cidade ia ser destruída em 40 dias... não aconteceu. Jonas estava ligado às suas emoções, à sua palavra, ao seu nome. Ah, eu sou profeta e eu falei isso e não aconteceu, Deus. Não, tu teria que ter matado o povo. Meu Deus. Meu Deus.
E eu falei no começo que a pessoa hipersensível, algumas são empáticas, né? Sentem a dor do outro, mas outras não, porque Jonas aqui não queria nem saber da dor do outro, né? Ele queria que a palavra dele estivesse em alta. Então, por causa disso, ele pediu a morte. Ele pediu para morrer. Ele disse, Deus me mata, eu não quero mais viver, porque eu falei algo e não vai acontecer, porque tu se arrependesse de matar, de acabar, de terminar com essa cidade. Né? Ele se enfureceu profundamente. Olha como a hipersensibilidade é perigosa. A hipersensibilidade é perigosa porque as pessoas, elas ficam fechadas nelas mesmas, ela não consegue fazer a vontade de Deus do modo, da maneira que Deus quer que elas façam, do jeito de Deus. Deus abençoe os pastores que estão entrando. Pastor Edson Guimarães já esteve aqui na Alemanha. Deus abençoe. Pastor, continua orando por nós. Pastor Pereira. Físio Evelyn, Deus abençoe Evelyn. Eline Silva, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui falando sobre sensibilidade, hipersensibilidade. Então, essa hipersensibilidade é muito perigosa, E Jonas, ele foi hipersensível nos seus sentimentos. Ele não quis, né, que seu nome fosse envergonhado. Não, eu sou profeta, falei que há 40 dias Nínive ia ser subvertida, ia ser exterminada. E aí não foi porque se arrependeram, então Deus é melhor me matar, né? Que hipersensibilidade é essa? Olhando para os seus sentimentos, olhando para o seu próprio nome e não observando a vontade de Deus e não observando os propósitos do Senhor. Isso é um perigo muito, muito, muito grande, né? Então, esse motivo que ele deu, que fugiu para Tarsis, porque sabia que Deus não iria. E falou, né? É melhor morrer do que viver, que ele não queria ser envergonhado, ele não queria que a palavra dele não surgisse efeito. O que ele falou, o que ele profetizou. Então, nem todo mundo que é hipersensível é empático. Porque o hipersensível, quando ali mexe no calo dele, ele não é empático. Se ele não concordar com algo, se algo está ferindo ele é capaz até de fazer algum mal. Eu não falo mal, assim, fazer com suas próprias mãos, mas mal de usar artimanhas, fofoca, artimanhas para destruir amizades. Porque o que está em alta na vida do hipersensível é a sua dor. Ele é regido pela sua dor. Né? Como foi Jonas, ele foi regido pelo seu nome, pelo que ele achava. Ele estava sendo regido por isso. Então, o hipersensível é guiado pelas suas próprias emoções. Então, é muito difícil uma pessoa hipersensível obedecer a Deus. Ele pode obedecer a Deus por causa da dor, porque Deus tem que apertar, Deus já aperta ele para ele poder obedecer a Deus, né? E aqui eu vou continuar lendo aqui Jonas 4. Quando Jonas pediu para morrer, aí Deus falou assim para ele: é razoável esse teu ressentimento? Olha, a pessoa hipersensível, ela é muito ressentida, ela fica magoada com tudo. Ela fica ressentida com tudo. Isso é um perigo. E Deus falou, é razoável, é normal esse teu ressentimento? Isso é normal? Você está ressentido desta maneira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana.
e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Enfado porque ele passou 3 dias percorrendo a cidade pregando. E Jonas se alegrou em extremo. Olha só, Jonas se alegrou em extremo. Primeiro, ele estava em extremo enfurecido e aborrecido. Né? Tudo com ele é extremo. É a hipersensibilidade. Tudo com Jonas era extremo. Quando ele se aborrecia em extremo. Quando ele se alegrava em extremo. Então, tudo com Jonas era hipersensível. Então, Deus fez que crescesse aquela árvore e Maria brasileira, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe no nome de Jesus. Então, ele se alegrou em extremo por causa da aboboreira que nasceu. Mas Deus enviou um bicho, olha Deus ensinando a Jonas, Deus é muito misericordioso. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Meu Deus, olha, ele fica enfurecido em extremo, aí ele fica alegre em extremo, aí a aboboreira seca, vem o sol na cabeça dele e ele diz, Deus me mata. Meu Deus, a hipersensibilidade estava em alta na vida do profeta Jonas. Então, ele quis morrer. Melhor é morrer do que viver. Só porque o sol feriu a cabeça dele. Olha só, gente. Olha só. Então Deus disse a Jonas, é acaso razoável que te enfades por causa... Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é tão misericordioso. Porque se fosse outro, já tinha dispensado ele. Olha aqui, tu não serve para ser meu profeta, tu não serve para falar a minha palavra, mas Deus é tão misericordioso. É normal isso, Jonas? Deus é lindo. Deus é misericordioso. Por isso que nós temos que aprender a ser misericordiosos com as pessoas, a amar as pessoas. Temos que aprender com Deus, porque Deus é tão paciente. Deus é tão misericordioso. E a gente tem que pedir ao Senhor, Deus, me dá paciência, me dá misericórdia para lidar com as pessoas que estão no desequilíbrio. Então disse Deus a Jonas, é acaso normal que te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha só que cabeça dura do Jonas. Que cabeça dura. É justo sim, Deus. É muito justo que eu me canse para desejar a morte, só porque o sol bateu na minha cabeça e a aboboreira se secou. E disse o Senhor, Jonas, tu tivesse compaixão dessa árvore, dessa planta, dessa aboboreira, tu nem trabalhasse, nem plantasse para que ela crescesse, nascesse, crescesse. Tu não fizesse ela crescer. Em uma noite ela nasceu e na outra ela... E em uma outra pereceu, em uma outra ela morreu, se secou. E eu, Jonas, eu não ia ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda,
e também muitos animais? Não teria eu compaixão deles, Jonas? E assim termina aqui o livro de Jonas. E aí as considerações finais é que essa hipersensibilidade de Jonas deixa Jonas diferente de Deus. E o nosso objetivo é cada dia se parecer mais parecido com Deus. Cada dia. Porque o hipersensível, ele se aborrece em extremo por coisas que não vale a pena, coisas mínimas, como Jonas se aborrecia extremamente a ponto de pedir a morte por coisas mínimas, por coisas pequenas. E ele não entendia as decisões de Deus, e Deus sempre ensinando para ele: Jonas, se você teve compaixão dessa aboboreira, dessa árvore, que você nem fez nada para que ela nascesse, quanto mais eu não vou ter compaixão de um povo que não tem discernimento, mas que se arrependeram quando ouviram a palavra, e dos animais que estão lá, Jonas. Então Deus, ele é muito misericordioso. Nós, precisamos sim ouvir sobre Jonas, sobre outros da Bíblia, porque cada um tem histórias aqui, a gente vê os defeitos de várias pessoas. Abraão mentiu, Isaac também. Davi pecou, mas Deus é misericordioso e amou todos eles. E o importante para Deus é o arrependimento e a mudança de vida. A mudança. É claro que todos que caíram vão colher algo, Vão colher algo. É bom estar no caminho certo, porque aí a gente só vai colher coisas boas. Mas se por um acaso alguém vem a cair, tem que se levantar novamente, rapidamente, e caminhar no caminho certo. Deus é muito misericordioso. E nós não podemos ser insensíveis e nem hipersensíveis. Porque o insensível não vai ouvir a voz de Deus, como nós lemos aqui, vai se inclinar para o caminho do mundo totalmente. E o hipersensível vai dar muito trabalho a Deus, como Jonas deu, Vai dar muito trabalho, porque com tudo ele vai se magoar, ele vai pedir a morte, ele com tudo vai machucar ele. E aí é mais difícil de seguir o propósito de Deus. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Então o equilíbrio da sensibilidade, ter uma sensibilidade equilibrada, é o que nós precisamos. Amém? Eu deixo aqui meu grande abraço a cada um de vocês. Amanhã, 9h, 9h30, mais ou menos, aqui da Alemanha, 16h30 do Brasil, nós vamos estar aqui com mais uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Agradecer ao Senhor por essa palavra, agradecer ao Senhor por cada um de vocês que estão aqui ouvindo e pedir ao Senhor para não nos deixar nem insensível e nem hipersensível. Nós queremos o equilíbrio dele para entender as coisas dele, a vontade dele e obedecer. Amém? Então vamos orar no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, acabamos de ouvir a Tua palavra e queremos, Senhor, cada dia mais estar mais perto de Ti, não queremos estar ligados com nossa sensibilidade própria, nem ser insensível à Tua voz, insensível à Tua vontade, não, Senhor, nos livra desses extremos, Pai. Nós queremos o equilíbrio,
nós queremos ser sensível ao teu Espírito Santo para não pecar contra ti, não entristecer o teu Espírito Santo, para que tu sempre possa estar no nosso coração. Nos ajude, nos fortalece a cada um que está ouvindo neste momento, dando força para estar na tua vontade. Nos ajuda em tudo para a glória do teu santo nome. Nos protege, nos dá uma noite de paz para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muita paz e alegria para o teu coração. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus, receba a vida, receba a paz, receba fortalecimento para o teu coração, para os teus sentimentos, no nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor. Um beijo, paz do Senhor. Até amanhã.